mas em primeiro lugar queria agradecer à professora Sara este momento particularmente emotivo, para mim também, porque desde o ano de 2009 tenho a alegria de poder colaborar com as aulas de Biologia, de algumas das disciplinas de Biologia, que me dão um particular prazer. Tenho tido contato com vários alunos, também através do projeto tenho tido a possibilidade de orientar vários alunos e tenho contribuído também muito para o meu crescimento, portanto, toda esta interação. Também é particularmente importante uma coincidência de me ter sido pedido para apresentar muito brevemente o fantástico trabalho que a Rita realizou pela professora Wanda, que também foi a minha orientadora de doutoramento. Portanto, é uma emoção também especial. Voltando à Rita, devo dizer que fiquei fascinada com o trabalho que ela realizou e isto que vou apresentar é uma amostra muito pequenina e que foi publicada na Phylogenetics, portanto, a regulação combinada de resolução da junção de Holiday durante a meiose no nemátodo C. elegans. A Rita realizou o seu projeto de doutoramento na Universidade de Dundee, na Escócia, e neste momento é pós-doc no Instituto Karolinska, na Suécia. Portanto, o que eu vou apresentar aqui é uma pequenina parte do seu projeto de doutoramento e que consta neste artigo. Essa pequenina parte deve-se à reparação das quebras na cadeia dupla DNA durante a meiose, que, como sabem, portanto, a iniciação da recombinação meiótica ocorre exatamente com estas quebras na dupla cadeia e a sua resolução também são resolvidas com a recombinação entre homólogos propriamente dita e requer a formação de produtos de crossing over, que portanto, geram nova diversidade genética e são observados citologicamente como quiasmas. Estes quiasmas, toda a gente já deve ter ouvido falar, são responsáveis pela correta segregação dos cromossomas durante a anafase 1, possibilitando assim que na segunda anafase da meiose 2, portanto, haja uma correta separação dos cromatídeos irmãos e a formação de gametas equilibrados. Se este processo sofrer distúrbios, numa ou noutra etapa ocorre a formação de gametas desequilibrados e aneuploidias. Portanto, a parte que vos vou apresentar deve-se exatamente a um estudo da função de genes envolvidos na reparação das quebras da dupla cadeia. Nomeadamente, a Rita estudou a função das nucleases SLX1, MUS81, XSPF1 e da helicase IM6, e também de um gene que codifica para uma proteína do scaffold, portanto, do complexo sinapinémico, que é SLX4. Como é que ela fez isto? Portanto, estudou várias linhas de mutantes para estes genes, mutantes simples, mutantes duplos e também mutantes tipo triplos, que eu não vou referir aqui, e começou por estudar a viabilidade da descendência destes mutantes, em comparação com o tipo selvagem. Esta viabilidade da descendência foi estimada a partir do número de ovos colocados pelos nemátodos e depois o número de ovos que, por assim dizer, eclodiam e davam origem a indivíduos adultos. E como se pode ver nesta imagem, quando trabalhou com mutantes simples, verifica-se uma ligeira redução na viabilidade da descendência face ao tipo selvagem, mas para certas combinações de mutantes, portanto, mutantes duplos, portanto, certas combinações de dois genes, nomeadamente XPF1, SLX1 ou XPF1 com MUS81 e IM6 SLX1, IM6 MUS81,
portanto, havia um decréscimo acentuado da viabilidade da descendência, como se pode ver aqui, portanto, neste quadrado a azul e a vermelho. Então, tentaram perceber se uma vez que estes genes estão associados ao mecanismo de reparação das quebras na cadeia dupla, portanto, tentaram perceber se estas alterações na viabilidade da descendência estariam ou não relacionadas com algum fenótipo alterado durante a recombinação meiótica. E para isso foram isoladas gónadas, e essas gónadas foram dissecadas gónadas, mais concretamente, foram dissecadas, isoladas as linhas germinais, e foi o material corado com DAPI, portanto é um corante de DNA, permite a visualização do DNA, e aqui temos, portanto, células em várias etapas de desenvolvimento meiótico, aqui representado, portanto, oócitos em diacinese, onde é possível verificar, no tipo selvagem, o correto emparelhamento dos cromossomas, portanto, formam 6 bivalentes, são 12 cromossomas, e, portanto, um fenótipo que demonstra que parece ocorrer um emparelhamento e recombinação entre cromossomas homólogos. Aqui não se vê bem a recombinação, vê-se só o emparelhamento correto. A Rita fez uma imensidão de filmes e vou apenas pôr, a título de exemplo, uns 2 ou 3 filmes, ou 4. Neste filme, portanto, pode-se observar, além de o facto de os cromossomas estarem associados, portanto, formando bivalentes, vê-se aqui uma estrutura que é um quiasma, portanto, vê-se aqui, portanto, este aspecto em cruz corresponde exatamente aos pontos de crossing over. Portanto, este é o fenótipo normal, digamos assim, associado ao tipo selvagem. Portanto, vou pôr mais uma vez. Portanto, ela analisou vários vídeos, portanto, de vários oócitos, e depois foi comparar com os mutantes duplos e simples. No caso dos mutantes simples, obteve o mesmo resultado que para o tipo selvagem, portanto, o correto emparelhamento dos cromossomas e a formação dos quiasmas, enquanto que nos mutantes duplos observou, dependente do mutante, porque foram vários os mutantes, observou que os cromossomas permaneciam sob a forma de univalentes, ou seja, não havia emparelhamento. E quando se observava ligação entre os cromossomas, era através de pontes de DNA entre univalentes homólogos. Esta imagem não mostra que eles são de facto homólogos, mas uma série de estudos que fazem nesse paper mostra que os univalentes que associam são exatamente os homólogos. Portanto, neste vídeo vocês veem aqui a associação tanto desta ponte de DNA, mais uma vez. Ou seja, nos mutantes duplos, há como que estes recombinantes intermédios, que eles assim o chamam, recombinantes intermédios que certamente terão influência nas etapas seguintes do processo. De facto, nestes mutantes, a formação de quiasmas é muito amplamente prejudicada, portanto, quando há ligação é entre os univalentes, como disse, e o que de seguida foram tentar perceber era se, associada a estas alterações de fenótipo, havia também uma dinâmica diferente durante a meiose, durante a fase da meiose em que há a segregação dos cromossomas, ou seja, durante a anafase 1 e depois durante a anafase 2. Portanto, aqui pretende-se ilustrar com este traço vermelho que os cromossomas univalentes, quando se encontram ligados, encontram-se ligados por as tais pontes de DNA. Para monitorizar este acontecimento, portanto, para monitorizar a segregação dos cromossomas e depois dos cromatídeos irmãos
durante as etapas, portanto, mais rápidas do ciclo, utilizaram a proteína de fusão, a GFP com a histona H2B, e, portanto, vamos ver um filme que decorre entre a anafase 1 e a primeira divisão do zigoto, a primeira divisão mitótica do zigoto. E aqui o que temos representado, portanto, são os cromossomas que se vão separar, portanto, segregar durante a primeira meiose. Forma-se um corpo polar, que é extrudido. Os restantes cromossomas realizam a segunda etapa de segregação e é um segundo corpo extrudido. Os cromossomas remanescentes descondensam, formam um núcleo, replicam, encontram-se no centro do zigoto e fundem-se após o que ocorre a primeira divisão mitótica do zigoto. Portanto, vou mostrar mais uma vez, que eu acho fabuloso, este vídeo que mostra a fecundação a ocorrer. Imaginem a quantidade de vídeos que ela teve que fazer. Portanto, uma vez mais, na fase 1, corpo polar. Aqui, portanto, vão separar-se os cromatídeos irmãos, vai-se formar um novo corpo polar. Estes descondensam, reconstitui-se o núcleo, vai replicar. O pronúcleo materno vai-se aproximando do centro, o pronúcleo paterno, fundem-se, dá-se a primeira divisão do zigoto. Um aspecto importante aqui é verificar que tanto no tipo selvagem como nos mutantes simples, estes corpos polares extrudidos, portanto esta massa de cromatina, digamos assim, encontra-se fisicamente afastada dos cromossomas que estão em segregação. Portanto, isto tanto para o tipo selvagem como para os mutantes simples. Enquanto que nos mutantes duplos acontece uma situação diferente. Portanto, quando ela faz esta monitorização, observa que a segregação, portanto, a primeira anafase não ocorre de uma forma correta. Alguns cromossomas são como capturados pela massa de cromatina do primeiro corpo polar e os cromossomas que se conseguem separar, estes dividem-se, descondensam, depois o núcleo, o DNA replica e, portanto, o processo depois todo é semelhante. Mas eu vou repetir. As imagens são muito rápidas, eu não falo tão rápido como as imagens. Portanto, como veem, estas massas, cromossomas e o corpo polar, portanto, no final da primeira anafase, não há uma clara separação. Os cromossomas que se conseguem separar realizam, portanto, a segunda divisão. Isto significa o quê? Que vão haver vários tipos de aneuploidias, porque nem todos os cromossomas vão conseguir separar. Mas o resto do processo parece ocorrer de forma semelhante aos mutantes e tipo selvagem. Portanto, o que há a ressaltar aqui é exatamente a proximidade entre uma massa de cromatina que captura as cromossomas que estão na primeira e depois na segunda divisão. Finalmente, com base nestes resultados, portanto, parece que para que haja viabilidade na descendência, portanto, nos ovos colocados por cada um destes bichinhos, é necessário a existência de duas vias regulatórias redundantes e que implicam, portanto, uma delas implica a presença da nuclease SLX1 e MUS81, cujos produtos interatuam com uma proteína de scaffold, a SLX4, e outra via em que intervém a nuclease XPF1, a helicase M6, e que interatuam, portanto, há interações génicas com este gene que codifica para a proteína do scaffold. E pronto, aqui tem a Rita, a adorar os seus animais. E posso dizer que está muito contente.